Lições Bíblicas Dominical, na apresentação de Andy Moura. Graça e paz a todos, estamos iniciando aqui no canal mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical, livro de Josué, as conquistas e as promessas do povo de Deus. A lição que vamos estudar hoje é a lição de número 6, que tem o seguinte título: A maldição do pecado. Esta lição foi estudada no dia 8 de fevereiro de 2009 e tem os comentários de Elienay Cabral. Mas antes da gente iniciar o estudo de hoje, queremos pedir uma força aqui no canal. Se você está aqui pela primeira vez, então não perca tempo. Se inscreva agora no canal e acione o sininho em todas as notificações, porque fazendo assim, você será notificado quando colocarmos um conteúdo novo no ar e verá tudo em primeira mão. Também deixe o seu gostei, porque desta forma você nos ajudará a espalhar esse conteúdo para mais pessoas, e compartilhe o link deste vídeo com seus amigos e conhecidos nas suas redes sociais. Tendo feito isso, vamos iniciar a aula de hoje. Então te convido a pegar um lápis, um papel e uma caneta, para que você possa anotar pontos importantes desse estudo. E o texto áureo diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 6 e o versículo 23. Verdade prática. O pecado escondido é revelado pela santidade de Deus e punido por sua perfeita justiça. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Josué, no capítulo 7, versículo 1, e do versículo 5 até o versículo 7. Também os versículos 11 e o 12, que diz assim: E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabde, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar a este povo o Jordão, para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Israel pecou, e até transgrediram o meu concerto, que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados, não sereis mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Porque o pecado de Acã prejudicou todo Israel, trazendo consequências funestas para a sua família. O fato de um pecado pessoal transtornar toda uma comunidade deve-se em grande parte à estrutura da sociedade daqueles dias. As pessoas não agiam sozinhas, mas em grupo. A identidade de um indivíduo confundia-se com um grupo. Israel valorizava a integração e a interdependência como valores imprescindíveis à unidade do grupo. De acordo com esses princípios, quando o israelita pecava, todo o povo assumia a responsabilidade pela transgressão. Por isso, todo Israel foi castigado em consequência do pecado de Acã.
versículos 11 e o 12. Introdução. Palavra-chave: pecado. Tudo que é contrário ao que Deus quer, sua vontade, e ao que o Senhor disse, sua palavra. O capítulo 7 do livro de Josué narra o fracasso de Israel em sua primeira investida contra Ai, do versículo 1 até o versículo 5. A desoladora oração de Josué, do versículo 7 até o 9. A resposta e orientação do Senhor, do versículo 10 até o versículo 15. E a confissão e o julgamento de Acã, do versículo 16 até o versículo 26. Nesta lição aprenderemos que o pecado de apenas um homem pode afetar uma nação inteira, trazendo culpa, tristeza, fracasso e derrota. Primeiro tópico: o pecado de um afetou a todos. Em primeiro lugar, a ordem divina para Israel. Josué, capítulo 6, e os versículos 17 e o 18. Deus havia advertido a Israel que ninguém poderia lançar mão dos despojos de Jericó, pois haviam sido declarados anátemas pelo Senhor. Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Versículo 17. O termo anátema ou interdito significa coisa consagrada ou interditada. Trata-se de objeto consagrado incondicionalmente a Deus e proibido para o uso ou apropriação do homem. Levítico 27 e 28. O anátema às vezes tinha de ser queimado ou totalmente destruído. Se o anátema era consagrado ao Senhor, tornava-se maldição para os que apropriassem ou dele se utilizassem. Foi justamente o que aconteceu com Acã. Ele se apossou indevidamente daquilo que era exclusivo do Senhor. A ganância de Acã levou toda uma nação ao pecado e sofrer uma humilhante derrota diante do exército de Ai. De igual modo, o crente em Jesus deve afastar-se do pecado e das coisas que prejudicam sua comunhão com Deus e maculam, direta ou indiretamente, a Igreja de Cristo. Em segundo lugar, o pecado de Acã. Josué, capítulo 7 e o primeiro versículo. Acã era descendente de Judá, membro da tribo da qual nasceria Davi e Jesus. No hebraico, seu nome significa perturbação, sentido apropriado para aquele que turbou a Israel e foi perturbado pelo Senhor. Versículo 25. Dominado pela avareza e ambição, Acã apropriou-se de alguns utensílios declarados anátemas. Uma capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro. Versículo 21. Seu pecado resultou em graves consequências para a família de Acã e para toda a nação israelita. Versículos 5 e o 25. Isto é, trouxe perturbações coletivas. Tenhamos, pois, cuidado com nossa vida espiritual, a fim de que nossos pecados não sirvam de escândalo e estorvo para toda a comunidade cristã. Mateus, capítulo 18, do versículo 6 até o versículo 9. Em terceiro lugar, o caráter coletivo do pecado de Acã. Como dissemos acima, o pecado de Acã prejudicou todo o povo de Israel. Precisamos ver o pecado como Deus o vê: maldito, repulsivo, virulento e destruidor. Todo pecado é iniquidade. 1 João, capítulo 3, e o versículo 4. A igreja é um corpo com muitos membros. Isto é, nela há
um só tempo, unidade e diversidade. 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 12 até o versículo 27. Um crente pode vir a pecar contra si mesmo e também contra a congregação a qual ele está vinculado. Todo Israel foi castigado em consequência do pecado de Acã. Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Versículos 11 e o 12. Em quarto lugar, a lição do pecado de Acã. Josué, capítulo 7, e o primeiro versículo, afirma que a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Isso significa que, embora Deus ame o pecador, não suporta o pecado. Sua santidade e justiça reagem vigorosamente contra ele. A palavra de Deus ensina-nos que a ira se manifesta do céu sobre toda impiedade e injustiça dos homens. Romanos capítulo 1 e o versículo 18. A Bíblia assevera-nos que pela desobediência de um só homem, Adão, todos foram feitos pecadores, como também pela obediência de um, Cristo, muitos serão feitos justos. Romanos capítulo 5, do versículo 17 até o versículo 19. O pecado produz a morte, mas o poder do sacrifício de Cristo produz a vida eterna. Romanos capítulo 5 e o versículo 21. E João capítulo 3 e o versículo 16. Sinopse do primeiro tópico. Anátema significa coisa consagrada ou interditada. Trata-se de objeto consagrado a Deus e proibido para o uso ou apropriação do homem. Segundo tópico. A humilhante derrota de Israel. Em primeiro lugar, Josué é surpreendido pela derrota. Josué, capítulo 7, do versículo 3 até o versículo 5. Quando Josué enviou alguns espias à cidade de Ai, nada sabia sobre o pecado de Acã. Aqueles homens fizeram com que um grande líder de Israel acreditasse que seria muito fácil vencer aquele povo. Nem precisariam dispor de grande quantidade de soldados. Josué confiou integralmente no relatório de suas sentinelas e enviou para o combate apenas uns 3.000 homens. Todavia, para surpresa dos israelitas, o exército de Ai resistiu bravamente, fazendo com que Israel batesse em retirada. A notícia de que 36 soldados haviam sido mortos naquele dia trouxe desespero e perplexidade ao povo. O coração do povo se derreteu e se tornou como água. Versículo 5. A razão da derrota estava no pecado oculto. Somente Deus sabia da desobediência de Acã. Quem esconde os seus pecados não desfruta da ajuda e proteção divinas e, consequentemente, não resiste aos inimigos. Nada fica oculto aos olhos do Senhor. Ele é onisciente. Salmo 139, do primeiro verso até o verso 6. Onipresente. Salmo 139, do verso 7 até o verso 12. E onipotente. Salmo 139, do verso 13 até o verso 18. Em segundo lugar, Josué clama a Deus. Josué, capítulo 7, do versículo 6 até o versículo 9. Josué não podia compreender o que estava acontecendo. Após extraordinária vitória contra Jericó, nada poderia explicar o desbaratamento de suas tropas diante daquele pequeno exército. Haveria algo de errado com suas estratégias? Deveria ter enviado uma quantidade maior de soldados? Seria melhor se tivesse ficado da além do Jordão?
porque Deus não os assistira? Na condição de eficiente líder, Josué sentiu o peso da responsabilidade e pôs-se a interceder humildemente por Israel. A palavra afirma que ele rasgou suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre suas cabeças. Versículo 6. Em nossas derrotas, fracassos, prejuízos e outros sofrimentos, devemos buscar ao Senhor e suplicar a sua direção e socorro. Assim como Josué e seus líderes, devemos nos humilhar para que possamos ouvir a voz do Senhor. Josué ficara desanimado e deprimido com aquela derrota, mas o Senhor concedeu-lhe direção e novo ânimo. Levanta-te. Versículo 10. Em terceiro lugar, o pecado oculto é descoberto. Josué, capítulo 7, e os versículos 14 e o 15. A maneira pela qual as tribos das famílias foram selecionadas não está revelada. O povo de Israel costumava lançar sortes. Josué, capítulo 18 e o versículo 10. Números, capítulo 33 e o versículo 54. Juízes, capítulo 1 e o versículo 3. Através de pedras ou do Urim e Tumim. Êxodo, capítulo 28 e o versículo 30. Era dessa forma que as escolhas eram feitas e as decisões mais importantes tomadas sob a direção do Senhor. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a sua disposição. Provérbios, capítulo 16 e o versículo 33. Atos, capítulo 1 e o versículo 26. Como vemos nesse episódio, tribos e famílias foram sendo apresentadas até que se chegou à pessoa em pecado, envolvida diretamente com o anátema. Versículo 14. Todos tiveram a oportunidade de refletir sobre a gravidade daquele pecado. Até então, Acã não havia confessado sua transgressão, nem demonstrado qualquer resquício de arrependimento. Versículo 21. Quando chegou a vez de sua tribo e família, do versículo 17 até o versículo 20, não havia mais como esconder-se. Teve ele de confessar e assumir, juntamente com toda a sua família, a terrível consequência de seu pecado. Foram sentenciados com a morte. Josué, capítulo 7, do versículo 22 até o versículo 26. Sinopse do segundo tópico. Lançavam-se sortes com o intuito de que o Senhor, por meio delas, decidisse as questões mais importantes do povo. Provérbios, capítulo 16 e o versículo 33. Conclusão. O final dessa história é sinistro. O salário do pecado é a morte. Romanos, capítulo 6 e o versículo 23. Acã foi morto com toda a sua família e todos os seus bens destruídos pelo fogo. Os israelitas que conquistaram a Jericó jamais deveriam sucumbir à tentação do anátema, mas vencê-la com fé e heroísmo. Assim também o cristão não deve ceder à tentação das riquezas deste mundo, mas seguir fielmente em direção à terra prometida. E assim finalizamos mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical, livro de Josué, as conquistas e as promessas do povo de Deus. Agradecemos pela sua audiência e contamos com você numa próxima edição. Que Deus vos abençoe.
E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. AM RL3, o canal da família cristã.